As qualidades de Deus é o título da lição 3, classe dos pré-adolescentes. Gente, eu tô feliz demais com vocês, Há 6 anos eu atuo no YouTube e pela primeira vez decidi colocar a classe dos pré-adolescentes na grade aqui da programação do nosso canal. E não é que vocês estão respondendo? Que bênção do céu! Mais de 1000 visualizações na nossa última aula. Eu tenho que estar muito contente. E muita interatividade, clicando no joinha, comentando o vídeo. Isso é muito bom. Muito obrigado a você, professor da classe dos pré-adolescentes, professor, professora. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o professor Denis Pereira e você já sabe que nós temos um encontro marcado aqui todas as semanas com a preparação da próxima lição da escola dominical. Esse vídeo é da lição 3 da EBD e eu sou muito grato a Deus por tua vida. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, não está inscrito ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo que tem muita coisa interessante chegando para abençoar a sua vida e para compartilharmos aqui da escola dominical. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, o link está aqui, grupos de professores no WhatsApp, o link está aqui, material gratuito em PDF, o link está na descrição, marcadores de Bíblia, no link que está na descrição aqui, materiais em PDF, tem uma pastinha marcadores de Bíblia. Também eu acabei de lançar, tá quentinho, saiu do forno, uma pasta, está aí, uma pastinha com os certificados de conclusão do trimestre. Por isso, vem comigo, pega lápis, papel, caneta, Bíblia e revista e vamos juntos preparar mais uma lição da escola dominical. Muito bem, nós estamos então com esta lição maravilhosa, nós vamos falar sobre as qualidades de Deus, os atributos de Deus, e gente, isso aqui é teologia pura, ok? Qualquer professor aí que tiver feito um curso de teologia sabe que isso aqui é aula de teologia, tá certo? Então nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis e os não comunicáveis de Deus, ou seja, atributos que Deus tem, que nós também temos, em uma menor escala, claro, e atributos que só Ele tem. Tudo isso para quê? Para que haja essa interação, esse relacionamento entre Deus e os homens. Só um aviso rapidinho aqui, antes de eu compartilhar a tela da revista com vocês. Nesta semana, hoje é dia 11 de abril, dia 14 de abril, anote aí, dia 14 de abril, às 9 da noite, uma live muito especial aqui no nosso canal, com o professor Marcos Tedesco. Pastor Marcos Tedesco é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville. Alô, Santa Catarina, tem muito povo de Santa Catarina que nos assiste por aqui. Ele também é comentarista da CPAD, ampla formação em pedagogia, enfim, uma ampla formação na área da educação, com livros para a escola dominical, enfim, será um tempo precioso. Por isso, marca na sua agenda, eu te espero aqui, sexta-feira, 9 da noite, dia 21 de abril, live com o pastor e professor Marcos Tedesco, comentarista da CPAD, sobre os desafios da escola dominical. Eu espero você aqui. Você sabe que na nossa live você pode interagir, você pode perguntar, é sempre muito especial a participação dos irmãos. Vamos aqui, nós vamos falar então sobre conhecendo mais de Deus. O texto em destaque aqui para a nossa aula, para a gente iniciar, está em João 17:3. A Bíblia diz: "E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo." Tá certo? Que enviaste ao mundo. Nós então vamos conhecer mais de Deus. Conforme você conhece mais de uma pessoa, o relacionamento ele vai se tornando cada vez mais íntimo, não é verdade? Vamos compartilhar a nossa tela? Muito bem, à medida que a gente conhece aí ideias, gostos e preferências, a gente vai se relacionando cada vez melhor com a pessoa, não é verdade? Aqui nessa parte o professor fala sobre os amigos que eles têm e tal. Dessa forma que nós nos aproximamos das pessoas, fazemos amizade, participamos de grupos sociais. Agora,
Você já se perguntou como fazer para conhecer a Deus? Nós já vimos anteriormente que Deus se revelou à humanidade, não é? Nós falamos sobre a criação e tal. Agora a gente vai ver qualidades de Deus pelas quais ele se tornou conhecido por nós. Ele se torna conhecido, ou pelas quais nós podemos conhecê-lo melhor. Porque eu aprendi isso há muito tempo, que Deus faz questão de ser conhecido, ok? Essa interatividade para Deus é muito importante, foi para isso que ele nos criou, certo? Muito bem, tópico 1 aqui na nossa revista, Deus e as suas qualidades essenciais. Professor, vem cá. Você fez algum curso, treinamento específico para professor de escola dominical? Não. Fica na torcida e na oração aí, que estamos preparando algo muito especial para vocês. Deus e suas qualidades essenciais. A principal forma pela qual podemos conhecer uma pessoa é ouvir suas ideias. Tudo o que Deus pensa a respeito da sua criação, ele tornou conhecido através de sua palavra. A Bíblia descreve a relação de Deus com o seu povo, suas instruções e mandamentos instituídos para que o seu povo se organizasse como nação. Com isso, ele vai revelando as suas qualidades, aquelas que ele compartilha com o ser humano, com o seu povo, certo? E aquelas qualidades que ele não compartilha. Vamos então ver qualidades que revelam as personalidades de Deus, ou seja, aquilo que Deus aprova ou reprova. Todas as vezes que o Senhor instruiu a forma como o seu povo deveria se comportar, ele fez isso de acordo com o seu caráter, porque Deus não pode ordenar algo que está contrário às suas próprias qualidades, certo? Então, qual é a forma que nós temos de agradar a Deus? De que forma que nós podemos agradar a Deus? E aí entra essa questão. Agradar a Deus significa tornar-se parecido com Ele. De que maneira? Imitando as suas qualidades. O texto cita aqui Efésios 5, do 1 ao 10. O 8 diz assim, ó: andai como filhos da luz. Eu gosto de 1 Pedro, quando Pedro escreve, diz assim, ó: sejam santos, porque eu sou santo. A maneira como esse texto está descrito nos mostra que santidade não é para ser algo pesado nem um fardo. É tão natural quanto eu esperar que o meu filho seja parecido comigo. Entende isso? Então é algo leve. Então, as características de Deus, as qualidades de Deus, elas se manifestam, muitas delas, em nossas vidas. E é com o nosso comportamento que nós nos tornamos dia a dia mais e mais parecidos com Deus. Deus se revela através de suas qualidades essenciais. Quais são essas qualidades essenciais de Deus? Espiritual, eternidade e infinitude. Deus é espírito, não é? Ele é espírito. Logo, não pode ser visto nem tocado, mas pode ser sentido e podemos ouvir a sua voz. Deus é espírito, significa que ele está em todos os ambientes, mas não se manifesta em todos eles, ok? Deus é eterno. Sendo eterno significa que ele não teve começo e não tem fim de existência. Ele não foi criado por alguma coisa ou por alguém. Deus é autoexistente. É quase que impossível na nossa mente humana compreender a eternidade de Deus, porque tudo que a gente vê tem começo, não é? Tem começo. Mas Jesus, dizendo de si mesmo, né, Apocalipse 1:8, ele diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, como que ele pode ter começado se ele é o próprio começo? E como ele pode terminar se ele é o próprio fim? Que isso? Então, Deus é eterno. Ele não nasceu num dia, não. Deus simplesmente veio a existir pelo seu próprio poder, ok? Deus também é infinito, ou seja, Deus não está limitado a tempo e espaço. 1000 anos para ele é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para Deus não há dificuldade nenhuma. Uma das formas da gente entender isso é quando nós lemos João 3,16. A gente lê e não presta atenção no texto. O texto diz assim, ó: porque Deus amou. Quando a gente lê o texto porque Deus amou, parece que Jesus está dizendo que Deus amou naquele momento. Não. Aí você tem que ir lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Quando é que Deus amou? Deus amou na eternidade.
Para os homens, o amor de Deus está se revelando há 2000, tantos anos atrás. Mas, na realidade, Deus amou o homem antes de criar o mundo, antes de criar o próprio homem. Traduzindo, Deus sempre nos amou. E Cristo foi oferecido antes da fundação do mundo. O sacrifício de Cristo que se torna visível, palpável na terra há 2000 anos atrás, esse sacrifício já tinha sido oferecido há mais de 4.000 anos, 4, 5, 6, 7, sei lá, 7.000 anos atrás. Ó, cuidado, hein? Sei lá, mais de 4.000 anos atrás. Os cientistas aí falam que é bilhões e bilhões de anos, sei lá quantos anos que é. Mas enfim, desde a eternidade. Deus não está limitado a tempo, espaço, dia, noite, nada disso. Deus não tem nada disso. Tá certo? Senão não seria Deus. Beleza? É por isso que, né, os deuses que estão aí, que as pessoas dizem que é Deus para ser carregado, para ter não sei o quê, tem que colocar uma luz para iluminar ele. Nosso Deus não precisa nada disso. O nosso Cristo Redentor de verdade, ele não tem problema com raio que estoura os dedos dele. Ele não tem problema de escuridão, aí tem que iluminar. Não, ele é a própria luz. Esse é o Cristo Redentor verdadeiro. Só uma palhinha aqui com o Cristo Redentor do governo dele, você entendeu, né? Muito bem. Tópico 2 aqui, ó, as qualidades que Deus compartilha. Não é? As qualidades que Deus compartilha. Então tem qualidades que é essencial só de Deus. E tem qualidades que ele compartilha, que a gente chama na teologia de atributos comunicáveis de Deus. Que você encontra em Deus e encontra nos homens. Principalmente, quase que exclusivamente, nos servos de Deus. São chamados atributos comunicáveis. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Pois bem, faça parte de mais de 22.000 pessoas que semanalmente nos encontramos aqui para estudar a palavra de Deus e preparar a próxima aula da escola dominical. Eu não falei. Aqui no canal nós temos as aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Tua igreja tem um departamento de EBD, não tem? Por favor, pega o link do nosso canal e manda para todo mundo. E entra nos nossos grupos de WhatsApp, o link está aqui embaixo. Grupos da EBD no WhatsApp. Clica aí, você fala comigo, eu converso com você para fazer uma triagem para qual classe que eu vou encaminhar a pessoa e você entra nesses grupos. Gente, cada informação que chega é um ajudando o outro, é muito importante, eu espero vocês. Há qualidades que pertencem a Deus e que ele decidiu compartilhar com o ser humano. A principal de todas as criaturas, é isso que nos difere de todas as outras. Essa habilidade de interagir com o Criador, por vontade própria e por consciência, certo? Os animais, tudo que fazem é por instinto. O ser humano tem livre consciência, capacidade de raciocínio e esta habilidade de interatividade. Então, por exemplo, qualidades que Deus compartilha com a gente. Amor. Tudo que Deus criou foi com amor. A Bíblia afirma que ele é amor. E por isso essa qualidade precisa estar presente nos discípulos de Cristo. Qual que foi a ordem que ele deixou em João 15:12? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. João 13:35. Você tem Bíblia aí? Quem achar primeiro pode ler. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Deus é amor e a marca dos discípulos de Deus é o amor. Deus também é santo. A palavra santo significa separado, consagrado. Deus não tem vínculo com o pecado nem com o mal. Quando Deus ordena que sejamos santos, ele está dizendo que não devemos andar praticando o mal nem cometendo pecados voluntários. Ou seja, por quê? Aí você anota aí, por favor, Romanos 6, do 11 ao 14, anota aí. 1 João, capítulo 3. Nós ainda pecamos? Pecamos, porque o pecado ainda habita em nós. Mas os filhos de Deus, eles trazem consigo esse atributo da santidade de Deus. Santo é quem não peca? Não. É quem evita o pecado e se limpa todos os dias. Olha só, 1 João 3,3. Qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. 6. Qualquer que permanece nele não peca ou não vive na prática habitual do pecado. Qualquer que continua pecando voluntariamente, propositalmente, não o viu nem o conheceu.
9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado novamente, habitual, propositalmente, porque sua semente permanece nele e não pode permanecer no pecado porque é nascido de Deus. Então a gente pode até pecar, porque o pecado habita em nós, mas nós não permanecemos no pecado, não nos acostumamos mais com o pecado e quando pecamos, buscamos arrependidos o perdão de Deus. Justiça, um outro atributo comunicável de Deus, compartilhado. Deus não nos trata com parcialidade, ele não tem filhos preferidos. Todos são iguais. O julgamento de Deus não é como o julgamento dos homens, que é segundo a aparência. Não. Então Deus é justo. Por isso que todos pecaram. E a graça está disponível a todos os homens. Independente da situação, todos os homens têm à sua disposição a graça de Deus, porque Deus é justo. E assim como ele é justo, nós devemos praticar a justiça do reino de Deus e nós devemos ser justos com as pessoas também, justo em nossos comportamentos também e não olhar para as pessoas segundo a aparência. Fidelidade, Deus é fiel. Fidelidade é o ato de cumprir e manter com lealdade uma promessa ou um acordo. Deus é fiel na sua essência. Fiel. Ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel em perdoar os nossos pecados sempre que confessamos. Ele é fiel quando prometeu nos proteger do maligno. Ele é fiel ao prometer ressuscitar para nos ressuscitar para vivermos eternamente com Jesus Cristo. Então Deus é fiel. E os seus discípulos precisam manifestar esta qualidade, fidelidade a Deus. Bondade. Você pode fazer um mural lá na sala, sabe? E colocar todos esses atributos de Deus. Aí você pode colocar de um lado. Pronto, nasceu a dinâmica. Gente do céu. Eita. Acaba de nascer uma dinâmica aqui no canal Denis Pereira Oficial em plena lição 3 da classe dos pré-adolescentes. Dinâmica. Muito bem, meus irmãos, fique atento que a dinâmica ficou muito legal. A dinâmica que eu estou preparando, que nasceu aqui no meio aqui da aula, tá certo? Então vamos continuar a nossa aula. No final da aula eu posto aqui a dinâmica para vocês, eu mostro aqui a dinâmica para vocês, vai ficar muito legal. Outra qualidade que Deus compartilha, bondade. Deus é bom. Bondade é fazer sempre o bem, viu? Não basta não praticar o mal. É preciso fazer o bem, porque é praticando o bem que a gente vence o mal. A bondade de Deus reflete em tudo que ele nos prover. No lar, no alimento cotidiano, na roupa para vestir. Anote aí. Anote aí. A bondade. Anote aí. Eu estou gostando que eu estou vendo muitos professores que anotam. Muito legal isso aí. Anota aí. A bondade é o amor em ação. Ou seja, não adianta. Aliás, a Bíblia diz isso. Se você sabe o bem que deve fazer e não faz, você peca. Então não adianta saber o bem que deve fazer, poder fazer o bem a alguém e não fazer. Então, Deus nos ama, mas ele também é bom. E por isso o amor de Deus é traduzido em ações, cuidando da gente, nos provendo em todas as coisas, tá certo? E isso deve ser compartilhado com outras pessoas também. Nós também devemos ser bons, conforme está em Colossenses 3, no 17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo dando graças a Deus Pai. Traduzindo, seja grato quando puder fazer o bem a alguém, independente se aquela pessoa pode retribuir a você ou não. Porque se você pode fazer o bem, você tem que ser grato. Por quê? Porque significa que se você tem como ajudar alguém, é porque você está vivendo uma situação melhor do que ela. É porque você está debaixo de um cuidado de Deus. É porque está transbordando na sua vida e por isso que você pode compartilhar com o outro. Por isso, independente de retribuição ou não, seja grato por poder, por ter a condição de praticar o bem. Nossa, gente, demais essa lição. Misericórdia. Deus é misericordioso. Misericórdia é a compaixão com o miserável. Por causa do pecado, todos nós somos miseráveis perante Deus. Mas, por causa do perfeito amor de Deus, nós somos perdoados. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
A Bíblia diz em Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, esse é um atributo, uma qualidade que Deus espera de seus filhos, a misericórdia. Muito bem, tópico 3, as qualidades que Deus não compartilha. Não está inscrito ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo. Fique atento, tem muita coisa boa chegando aqui para abençoar a sua vida. Ajude-nos, patrocine o nosso canal, tem formas aqui na descrição para você nos ajudar. As qualidades que Deus não compartilha. Em contrapartida, nós falamos aqui de qualidades que Deus compartilha, que nós encontramos nos filhos de Deus, mas há qualidades que pertencem somente a Deus. Somente a Deus. Se o homem pudesse ter essas qualidades, o mundo estava um caos. Nós temos 3 atributos, qualidades incomunicáveis, que Deus não compartilha. Onisciência, são os 3 onis, né? Onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Não há limite para o conhecimento de Deus. Não há limite para o conhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe a palavra que vamos verbalizar antes da gente verbalizar. Essa palavra que eu estou falando, você sabe que a gente faz um exercício mental, que ele é quase inconsciente muitas vezes, né? Eu estou falando, eu não preciso, pensar o que eu vou falar, aí eu falo. Não, mas o meu cérebro está trabalhando aqui para que eu possa falar. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que a palavra esteja na minha boca para verbalizar, Deus já sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele também é onipresente, está em todos os lugares. Como nós já vimos, ele é eterno, ele é infinito, não está limitado a tempo e espaço. Sua glória enche a terra e enche os céus. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Nós só precisamos ficar atentos a esse detalhe aqui. Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos eles. Então, qualquer ambiente onde a santidade de Deus não é apreciada, não é um ambiente onde Deus se revela. Então, porque alguém fala em nome de Deus ou fala de Deus, não significa que aquela pessoa está em linha com Deus. Porque quem está em linha com Deus, alinhado com Deus, ele vive uma vida de santidade. Sua vida exala a santidade naturalmente. Deus é onipotente, todo-poderoso. O poder ilimitado de Deus pode ser visto na criação do universo, da terra e de tudo que existe. Ele é todo-poderoso. Aliás, dizer que Deus é todo-poderoso é o mínimo que é o máximo que a gente consegue, na verdade, né? Então ele é todo-poderoso. Então é importante compreender que Deus revela a nós o seu caráter através de suas qualidades. Nas Escrituras podemos conhecê-las melhor e adquiri-las à medida que buscamos, pela fé, obedecer aos mandamentos divinos. Então, as qualidades que Deus não compartilha, ok, nós devemos dar glória a Ele, porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente. Mas as qualidades que Ele compartilha, amor, fidelidade, misericórdia, entre outras, estas qualidades nós precisamos, no dia a dia, manifestar em nossa vida, porque elas revelam uma natureza transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque o Evangelho é um chamado a uma nova vida, o Evangelho é uma transformação de essência e de identidade. Através do Evangelho, nós nos tornamos cada vez mais e mais parecidos com Deus, a sua imagem e semelhança, porque afinal de contas foi para isso que nós fomos criados. Amém? Amém nada, tem dinâmica, eita, tem dinâmica. Vamos então à dinâmica. Muito bem, vamos à dinâmica. Um download do céu que chegou aqui, não é? Dinâmica é o seguinte, você vai pegar aí, ó, as qualidades que Deus compartilha e as qualidades que Deus não compartilha. Você vai pegar papéis, cartolina, alguma coisa colorida, aquele jeito que vocês gostam de fazer, bem bonitinho, com canetinha, coraçãozinho, aquela coisa bonita que vocês gostam de fazer. Você vai pegar papéis e você vai escrever em cada um desses papéis. Que tamanho? Usa a tua criatividade, meu querido, usa a tua régua. Vamos lá, pega papéis, não vai fazer papelzinho pequenininho, pega uns papéis grandes
E você vai escrever uma a uma estas qualidades de Deus. As que ele compartilha e as que ele não compartilha. E você vai colocar tudo isso dentro de uma caixa e vai deixar bem misturado. Chegando na aula, começa a aula. Você pode fazer essa dinâmica no final, desde que você não se perca no horário e acabe, não é, sem tempo para fazer a dinâmica, tá certo? Mas essa é uma dinâmica que, se você fizer no final da aula, vai mostrar quem prestou atenção na aula. Mas se você fizer no meio da aula, vai mostrar quem estudou a revista durante a semana, você escolhe. Na lousa, no quadro. Não tem quadro, não tem lousa, é numa árvore. Embaixo de uma árvore que a gente faz. Arruma a mesa e transforma a mesa em lousa. Então, num canto você vai escrever qualidades que Deus compartilha. Faz um balãozinho assim, bem bonitinho, qualidades que Deus compartilha. Embaixo, qualidades que Deus não compartilha, certo? Bom, como que é a dinâmica? Você vai chamar um aluno para frente, ele tem que colocar a mão dentro da caixa e tirar um papel. Ele vai ler ali uma das qualidades que ali estão. E aí você pergunta para ele: essa qualidade Deus compartilha ou não compartilha? Essa é uma qualidade que nós encontramos ela em Deus e em nós, ou só encontramos ela em Deus, né? Então, por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, só encontramos em Deus. Misericórdia, fidelidade, amor, bondade, encontramos em Deus e nos homens, certo? De acordo com a resposta do aluno, você interage com a classe. Se tiver certo, ok. Se não tiver, você corrige e mostra. Não, o homem não é onipresente, certo? Você não pode estar em todos os lugares. Neste exato momento você está na sala de aula, mas Deus está aqui, está ali, está lá, está acolá, está em todo lugar, certo? Então você faz aquela correção sempre descontraído, sempre é muito legal isso. E você então pede para o aluno escrever essa qualidade no balãozinho correspondente. Então, se é uma qualidade que Deus compartilha, vai lá do lado do balãozinho que você escreveu, qualidades que Deus compartilha, e escreve lá, bondade. Qual que é agora? Fidelidade. Deus compartilha, nós temos que ser fiéis? Sim. Então vai lá e escreve, fidelidade. Qual que é agora? Ah, professor, eu peguei aqui onipresença. Deus compartilha a onipresença? Você é onipresente? Você é onipotente? Você é onisciente? Não é, você explica, conserta, vai lá e escreve qualidades que Deus não compartilha, onipotência, onipresença. Beleza? Fazendo isso, você vai ajudar os seus alunos a memorizar esta aula tão especial e tão maravilhosa. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.